Tem canal gigante aqui do YouTube ensinando coisa muito errada sobre sensores. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso também, assim como eu, quando souber do que se trata. Eu vi isso faz algumas semanas e eu não ia comentar nada, porque eu acho que todo mundo está sujeito a errar. Inclusive, provavelmente eu já errei em alguma oportunidade, algumas oportunidades, na verdade, aqui no canal também. Só que eu mudei de ideia quando eu descobri que a Brasiltec quase perdeu um excelente cliente por conta desse mesmo erro. Um fabricante de máquinas aqui do sul do país comprava vários produtos da nossa linha para montar os painéis das suas máquinas, e inclusive comprava sensores indutivos. Acontece que esses sensores começaram a apresentar defeito e o cliente estava quase desistindo já de comprar da Brasiltec. Bom, não tem um histórico de problemas de sensores na Brasiltec, mas eventualmente pode acontecer de algum apresentar defeito. Mas o relato do cliente é que todos estavam apresentando problema, às vezes um pouco mais rápido, às vezes demorava um pouquinho mais, mas todos estavam apresentando problemas. Como eram todos, imediatamente ligou um alerta da maneira como que eles estavam sendo instalados. O índice geral de defeitos com sensores indutivos e capacitivos é por volta de 1%. Então, a chance de você receber vários sensores e todos apresentarem defeitos é quase impossível, a não ser que eles estejam instalados errados. A maneira como os sensores eram instalados era essa aqui. O sensor era alimentado por positivo e negativo aqui da fonte, e esse sensor ligava o contator, um pequeno contator, diretamente. Nesse caso, um contator aqui de 12 amperes. Tem dois problemas aqui nessa instalação. Um deles eu falei num vídeo anterior aqui do canal, que foi publicado há alguns poucos dias, e é o mais desconhecido. Eu vou deixar um card aqui para quem quiser assistir. O segundo problema é o mais grave e nós vamos falar dele nesse vídeo. Consultando o manual dos contadores, eu vi que o consumo da bobina desse contador aqui é de apenas 9 watts. Consultando o manual dos sensores, eu vi que esse modelo aqui suporta até 300 mA. Esse aqui é um sensor com 18 milímetros de diâmetro. Se fosse com 12 milímetros de diâmetro, a corrente suportada iria cair para 200 mA. Mas nesse caso aqui, é 300 mA. Então vamos lá, vamos fazer uma conta rápida aqui. Se a bobina consome 9 watts e está sendo alimentada com 12 volts aqui da fonte, como nesse caso, a corrente fica em 0,75 amperes. Se dividir 9 por 12, o resultado é 0,75 amperes. Isso são 750 miliamperes e é muito mais que o dobro do que esse sensor aqui suporta. Ainda que a alimentação aqui da fonte fosse 24 volts, nós teríamos 9 watts dividido por 24 volts, e o resultado é 0,375 amperes, ou seja, 375 miliamperes. Ainda fica 25% acima do máximo que esse sensor aqui suporta. O certo é dimensionar sempre com uma folga, né? E não acima do limite do sensor. E é por isso que ele queimava tão rápido. O sensor ele não tem um contato a relé que pode suportar algum nível de sobrecarga. Dentro aqui do sensor, o chaveamento ele é feito eletronicamente. É um transistor que faz o chaveamento e esse tipo de componente não tolera muito bem as sobrecargas. Imagina se fosse um contador de 25 aqui, por exemplo, o consumo sobe para 11 watts, que ainda assim parece pouco, né? Se fosse um circuito de 220, seria irrelevante praticamente esse consumo. Mas em 12 volts ou em 24 volts, essa diferença de 9 para 11 watts se torna bem significativa. Ou se fosse também um sensor aqui de 12 milímetros que suporta 200 miliamperes, o nível de sobrecarga seria muito acima proporcionalmente falando. No vídeo que eu citei do canal gigante aqui do YouTube, eles ensinam a fazer justamente isso aqui, ligar um sensor direto no contador. E o que me deixou mais impressionado é que o sensor queimou durante a demonstração e foi simplesmente substituído para seguir com o vídeo, como se o problema fosse do produto. Mas vamos lá, não vou só ficar falando o que está errado, eu vou falar também como corrigir essa instalação. Nesse caso aqui, usar um relé acoplador. Um relé acoplador tem um consumo muito mais baixo do que o contador, então o sensor aciona o relé acoplador e o relé acoplador sim vai acionar o contador. Nesse caso, você pode usar o relé acoplador em 12 ou em 24 volts, que é a tensão que vai sair aqui do sensor, e o contador pode utilizar 220 mesmo, porque o contato a relé do relé acoplador vai suportar os 220, então liga o acoplador na tensão do sensor, mas no contato do relé acoplador você aciona 220, você liga 220 para poder acionar contadores de 220. Aí você economiza uma grana boa na fonte, já que a fonte ela pode ser de uma potência bem menor, né, bem mais reduzida, se você alimentar somente sensores e relés acopladores e não contadores, mas também tem uma economia muito grande na própria compra do contador. Esses contadores aqui de corrente contínua, eles chegam a custar o dobro do que um contador de 220. Fora que a manutenção depois fica bem mais simples, né? Porque relés acopladores em 12 ou em 24 e contador 220 você encontra praticamente em qualquer cidade, enquanto que um contador para alimentar com corrente contínua não é bem assim para encontrar. E aquele outro erro dessa instalação aqui, que deve ser levado em consideração e a maioria das pessoas nem sabe que existe, está no vídeo que foi publicado há alguns dias, então não vou ficar falando de novo para não ficar repetitivo. Se você quer saber, acessa lá, eu vou deixar ele aqui na tela para facilitar. E se você já viu algum canal de elétrica ensinando alguma coisa errada, comenta aqui também porque eu quero saber.